Opa, fiel, o Corinthians é campeão da Supercopa. Antes de falar dessa final maravilhosa, eu quero pedir para que você deixe o like, se inscreva no canal, dê essa moral aí para o corintiano que ama o clube. Fiel, tô rouco, tô aqui sempre encher a cabeça sem nada, porque não quero saber de nada. O Corinthians é campeão. O Corinthians venceu o Flamengo. O Flamengo que é colocado aí como Bambambam, como e realmente é o time mais organizado, que contrata quem quer. Trouxe um meia de 230 milhões, né? E, enfim. Mas o Corinthians, velho, essa camisa aqui é diferente. Não tem o que falar. A Fiel é diferente. Né? A Globo, né? As mídias fazendo todo aquele merchan, só mostrava a torcida do Flamengo no estádio, mas pouco a pouco foi se mostrando que a torcida do Corinthians se fazia presente até em maioria naquele estádio. Porque no decorrer do jogo, no primeiro tempo todo, a torcida do Corinthians cantou muito mais que a do Flamengo. Só se ouvia a nossa torcida cantar. Essa é a diferença do Corinthians. Se eles fazem gol, aí sim, a torcida deles fazem festa, aquela loucura, mas a do Corinthians é diferente. A gente é fiel. Não é à toa que somos chamados de fiel torcida. Porque a gente é fiel, a gente apoia o time a todo momento, independente da situação, independente do momento, né? E a torcida se fez presente, cantou muito, fez total diferença antes da maré virar pro Corinthians, né? Apesar de que o primeiro tempo do Corinthians eu achei o primeiro tempo bom. Achei o primeiro tempo bom, o Bidon colocou a bola embaixo do braço, velho. O que esse moleque tá jogando é incrível, assim. Talento ele sempre teve, a gente sempre reclamou de às vezes ir com o pé mole, isso, aquilo. Mas ele é um cara que não se esconde, nunca se escondeu. É um cara que aparece pro jogo, quer decidir, tem qualidade para isso. E agora que ele tá tendo mais raça, cara, tá se tornando um jogador assim sensacional. Falar do Gabriel Paulista que fez o gol, foi perfeito lá atrás. Cadê o Pedro? Cadê o Pedro? Ninguém nem ouviu falar do Pedro. Ele fez o gol do título, quer dizer, o Gilberto que consagrou o título, mas enfim, o Gabriel Paulista fez um gol importantíssimo. É, e o primeiro tempo o Corinthians termina com 1 a 0, né? Termina ali jogando, eu não vou dizer que jogou melhor que o Flamengo, mas eu achei o primeiro tempo muito bom. Foi o primeiro tempo de trocação de dois times ali buscando. O Flamengo teve boas chances lá, não fez. O Corinthians teve uma chance ou outra aqui com o Depay, né? Teve a chance de matar o jogo no segundo tempo. Matar não, é muito forte, mas ampliar, né? Seria um gol que daria uma tranquilidade pro Corinthians. O Depay perdeu. O Depay fez uma partida ruim, essa que é a verdade. Mas o Corinthians no primeiro tempo se portou bem, jogou bola, né, foi intenso. E o Carrascal fez o papelão da rodada, né? Como é que o cara, numa final, jogo cheio de câmeras, o cara vai dar uma cotovelada no Bidon? Ah, só raspou, mas deu uma cotovelada e pegou. Então, expulsou certinho o juiz. Eu achei que fosse deixar passar, porque quando acaba ali o primeiro tempo, ele coloca a mão na orelha, espera um tempo e tal, não assinalou nada, não foi olhar no VAR. Então eu falei, então deixaram passar, deu a lógica, né? Contra o Flamengo é assim. Mas no intervalo, eles analisaram e já chamaram logo no comecinho, ele nem olhou direito, ele já tinha, com certeza já tinha visto e revisto lá no intervalo. Ele só chegou, expulsou o Carrascal, corrigiu o erro. Ficou estranho porque foi dessa forma, porque realmente ele colocou a mão na orelha, esperou ali no final do primeiro tempo. Só que foi o certo, né? Foi o certo de se fazer. E o Flamengo começa o segundo tempo com a menos. Aí com isso, o Corinthians se manteve mentalmente forte, os caras não se afobaram em momento nenhum. Os caras do Corinthians de uma maturidade, uma frieza muito grande que esse time está tendo, que adquiriu lá na Copa do Brasil ano passado, que adquiriu e agora adquire mais ainda, adquiriu no Paulista, né, do ano passado, e agora adquire mais ainda, né, com essa final aí contra o time que é colocado como o melhor time da América, como o time que vai ganhar tudo, né, colocado como bicho papão, enfim. O Flamengo, esse Flamengo aí deu um apavoro no PSG um mês atrás, né? Então realmente louvável o que o Corinthians fez hoje, o que os jogadores fizeram hoje. No segundo tempo ali, eu ainda acho que poderia ter tentado anular um pouco mais o Flamengo, porque eles estavam com a menos. Eu acho que mesmo assim deu muita oportunidadezinha assim para atacar. O Depay estava um a menos no campo. O Depay ele tá fora de forma, tá pesado. Você viu que ele tá pesado. Demorou muito para voltar.
demorou muito para voltar a jogar. Parece que você escolhe o jogo para jogar. Isso daí é uma coisa que eu não gosto no Depay. E detalhe, tá, gente? Quando você vai ganhar 11 milhões, desses 11 milhões, quase 5 vai pro Depay. Então, assim, o Depay tem que sair do Corinthians, não tem essa. Tô dizendo isso daqui hoje, ganhando um título, não é porque ele jogou mal, não é por nada. Mas esse contrato que foi feito, que o Augusto Melo fez, é um escárnio com o torcedor corintiano. É um absurdo com a entidade, com a, a instituição Corinthians. Não pode, velho. O cara faz gol, ganha dinheiro. Dá assistência, ganha dinheiro. Já ganha 13 milhões por mês. O cara ganha o time ganha o título e leva 4 sozinho, quase 5 milhões sozinho. Não dá. Não dá. Ou muda, ou ele aceita drasticamente mudar, ou você não vai ganhar mais 4 milhões, você vai ganhar um bicho igual todo mundo ganha. Seu salário, beleza, ali dá uma quebradinha, isso, aquilo. Aí sim é nova. Se não, se for pra manter assim, pode esquecer que não vale a pena. E eu tenho que falar de um cara que merece todos os elogios, que é o Yuri Alberto, tá, gente? O Yuri Alberto é aquele cara que... Eu sou corintiano, gente, da época lá do Moradei, da época lá do Herrera, antes até... Eu tenho 28 anos, tá, gente? No meu acabado, mas eu tenho 28 anos. Aí eu lembro do Corinthians por gente, me lembro como torcedor do Corinthians, como gente, torcedor do Corinthians ali, de 2003 pra lá, né? Então eu sou da época que eu vi vários jogadores assim e tal, do Corinthians, da época antiga. E obviamente acompanhei o Yuri Alberto desde o começo do Corinthians. E o Yuri Alberto é esse cara que a bola bate na canela dele e sai. Esse cara que faz uma raiva na gente, perde gols inacreditáveis, que perde 3, 4 chances às vezes no jogo para fazer um, ou então às vezes nem faz. Mas, gente, o Yuri Alberto, a gente tem que admitir que ele é um cara que ele vestiu a camisa do Corinthians. Que ele carrega esse escudo aqui com raça, com vontade. E eu como torcedor corintiano, você como torcedor corintiano, a nossa cultura como corintiano é valorizar isso, né? Então, apesar dos pesares, o Yuri Alberto decidiu o Paulista pra gente praticamente, jogou muita bola no Paulista ano passado. Na Copa do Brasil fez gol na final da assistência. E agora, gente, contra o Flamengo, esse jogo que, pra moral do Corinthians, é um negócio absurdo. Ele vai e também jogou muita bola. Eu achei que o Yuri Alberto foi bem nos 90 minutos, tá? Aquela intensidade, jogou com muita raça e no final ele faz esse golaço. Então, parabéns ao Yuri. Muito obrigado, Yuri. Muito obrigado também é demais, né? O cara ganha milhões pra isso. Mas, enfim, é um cara que merece hoje ser muito elogiado, merece ser reconhecido. Ser reconhecido, acho que é a palavra perfeita para esse momento, pelo que ele faz pelo Corinthians. Porque ele realmente se doa, ele realmente dá o sangue. E eu sou um dos maiores críticos do Yuri Alberto. Você pode ver vários vídeos meus aí que a própria Thumb já tá criticando o cara. Mas eu não sou aquele cara que eu pego no pé de jogador. Eu quero o melhor pro Corinthians, certo? E ele merece esses elogios que eu tô fazendo para ele. Ele merece, não só de hoje, não é só hoje. Ele merece esses elogios pelo que ele vem fazendo na camisa do Corinthians. Igual eu falei, apesar dos pesares, tem, né, enfim, várias circunstâncias, mas o Yuri Alberto aí é um cara que merece vários elogios e hoje ele foi sensacional, fez aquele golaço, teve muita raça. No final da uma entrevista ali, elogiando muito nossa torcida, nos elogiando, nos engrandecendo. E a gente precisa de jogador assim, que engrandeça a torcida. Porque os jogadores eles passam, mas a torcida não passa. A torcida é fiel. Então um adendo pro Roberto. No segundo tempo ali o Corinthians conseguiu segurar bem o Flamengo só teve chuveirinho, só bola aérea. E o Gustavo Henrique junto com o Gabriel Paulista foram perfeitos hoje na bola aérea, o Raniel ajudou muito também. O próprio Yuri tirou algumas bolas de cabeça, né? Muito importante isso, centroavante, o 9 voltar e tirar. Aí depois que o Corinthians tira o Depay, que estava com um a menos com o Depay, o Corinthians consegue fazer mais valer ali o um a menos. O Caio César entra muito bem. O Caio César, aquele cara catimbeiro, aquele cara que sabe driblar, é aquele jogador malandrinho, por assim dizer, né? Ele deu um passe pro Alberto, e o Alberto meteu na trave, ele não é aquele cara que chega a forma, não, ele chegou ali, toma Yuri, faz, né? Então eu gostei da estreia do Caio César, estreou na final, só isso. Eu gostei muito também da
da partida que fez, mais uma partida do Bidu, né? Mais uma partida segura, mais uma partida com qualidade, né? O Bidu realmente se tornou um grande jogador, quem diria, né? Os dois caras que eu mais critiquei aqui, Bidu e Yuri Alberto, estou elogiando muito hoje a superação deles no Corinthians, e o Corinthians é isso, o Corinthians é superação. E principalmente quebrou mais uma banca o Corinthians. Nas bancas de aposta, todo mundo colocando Flamengo, o Coringão vai e leva. Então é só alegria, mais um título pra gente. Nós, como torcedores corintianos, merecemos. A gente sofreu muito nesses últimos anos, 2017 pra cá, né? A gente sofreu humilhações, marmita, devendo Deus e o mundo, sem disputar um título de expressão. O Corinthians já tinha virado, já pela mídia, um time já tava ficando naquela prateleira de baixo, mas a gente sabe que o Corinthians nunca foi prateleira de baixo. A gente sabe que o Corinthians é um time gigante. A gente viu o que essa torcida fez hoje. A gente viu o quanto essa camisa pesa. Então tá sendo mostrado, ou melhor, remostrado pro Brasil, pro mundo, o quanto que essa camisa é pesada, né? Na final da Copa do Brasil, na semifinal, né? Hoje foi mostrado o quanto essa camisa é pesada, e o Coringão aí vence, convence e começa o ano aí forte para brigar por outras competições aí, Libertadores, né, a Copa do Brasil, né, o Corinthians vem forte aí, realmente. E enaltecer o Dorival, que ganha mais um título com o Corinthians. Ele sabe montar o time para mata-mata, ele sabe ser aquele cara do jogo decisivo, ele sabe como fazer. Mas é isso, fiel, comente o que você achou, se inscreva no canal, dessa moral para um corintiano que ama o clube, curte aí, deixa esse like, e se inscreve aí, não vai custar nada. E é isso, vai Corinthians.